Olá pessoal! E aí, o que vocês acham? Se o empregado ele faltar ao trabalho algum dia durante a semana, será que a empresa está correta ao fazer o desconto do dia de descanso do domingo desse funcionário? Vem comigo para descobrir, eu vou responder essa dúvida no vídeo. Vamos lá, primeiro é importante a gente entender o que é esse dia de descanso e como é que o funcionário adquire o direito a esse dia de descanso, certo? O que fala a lei? A lei fala que o funcionário ele precisa cumprir a carga horária semanal dele para que ele tenha o direito de descansar um dia por semana. Então, basicamente, como é que funciona? O empregado ele precisa, sim, trabalhar de segunda a sexta ou trabalhar de segunda a sábado, né? Geralmente a carga horária padrão para essa semana é de 44 horas semanais. Existem, claro, aquelas jornadas diferenciadas, 12 por 36, mas de regra, né, um funcionário trabalha com 44 horas na semana e trabalhando essas 44 horas é que ele adquire o direito de descansar um dia. Geralmente esse descanso acontece nos domingos, né? A lei até fala que preferencialmente ele seja no domingo. Então, trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sábado e domingo folga. Agora, muitas vezes acontece, né, do empregado faltar durante essa segunda a sexta, durante essa segunda a sábado, né? Então, estou trabalhando normalmente segunda, terça, quarta. Quarta aconteceu de eu faltar e eu não justifiquei essa falta, né? É importante esse detalhe, faltas não justificáveis. Eu faltei na quarta-feira durante essa semana e não justifiquei. O que acontece? A empresa pode descontar o domingo daquela semana? A resposta é sim, pessoal. A empresa pode sim descontar o dia de repouso, o dia de domingo daquela semana. Por quê? Porque como eu expliquei no comecinho do vídeo, a pessoa adquire o direito de receber esse dia de descanso, esse dia de repouso, se ela cumprir a carga horária da semana dela. A partir do momento em que ela falta e ela não cumpre, a empresa pode sim descontar o domingo. Então, quando você tiver essa falta não justificada no seu dia de trabalho, no seu mês de trabalho, você vai observar que no seu recibo de salário vai ter tanto o desconto do dia da falta, dessa quarta-feira que você faltou, por exemplo, né? E também de um domingo, vai ter 2 descontos lá no seu recibo de salário, tá certo? Isso não está incorreto, isso é correto perante a lei, tá bom? Pessoal, outro detalhe importante, como eu mencionei, é que as faltas precisam ser não justificadas, tá? Não entra nessa regra as faltas que você justificar. O que eu quero dizer com isso? Muitos funcionários faltam ao trabalho, por exemplo, por conta de problemas de saúde, e eles possuem um atestado, né? Falando que precisa de um afastamento durante aquele dia, durante o dia seguinte. Então, apresentando esse atestado na empresa, sendo um atestado realmente correto, vindo do médico, com o CID, esse atestado é válido e a empresa não pode fazer qualquer tipo de desconto. Nem do dia não trabalhado e nem do domingo, né, a folga daquela semana. Então, nenhum tipo de desconto vai acontecer quando forem faltas justificadas, tá? Inclusive, nós temos vídeo aqui no canal falando quais são as justificativas de folga que podem acontecer, né? Existem alguns motivos para que o funcionário ele possa faltar ao trabalho de maneira justificada e não tenha nenhum tipo de desconto, né? Muitas vezes para doar sangue, muitas vezes para acompanhar esposa gestante, então filho também pequeno em consulta médica, existem alguns motivos, né? E também, claro, uma quantidade limitada de acompanhamentos, de faltas, de situações que podem acontecer, mas que nessa situação não pode acontecer nenhum tipo de desconto. Então esse é um detalhe importante. Para que seja correto o desconto, tanto do dia da falta quanto do descanso daquela semana, do domingo daquela semana, tem que ser uma falta sem justificativa, tá certo? Agora, o contrário também pode acontecer, né? Eu cumpri, então, a minha carga horária das 44 horas na semana e, além de não faltar, eu trabalhei ainda mais, trabalhei até mais tarde. Quais são os direitos que eu tenho nessa situação? Você tem o direito de receber as horas extras ou então de compensar as horas extras que você prestou. Então, ou a empresa ela opta por fazer o pagamento dessas horas a mais que você prestou durante a semana, ou então ela opta por compensar te concedendo uma folga de repente na semana seguinte, durante o mês seguinte, tá? O período da folga, né, o período em que a folga pode ser concedida, está escrito lá dentro da sua convenção coletiva, então é importante a gente consultar. Muitas vezes também é escrito no
no contrato de trabalho que você assina quando você entra na empresa, tá certo? Mas então, voltando, se a empresa optar por pagar essas horas extras que você prestou, é importante a gente ficar atento ao adicional. A lei garante pelo menos o adicional de 50% no valor da hora que você já tem direito. Então, trabalhei prestando horas extras, a empresa vai pagar para você esse período que você trabalhou além da sua carga horária normal, com um adicional de pelo menos 50%. Por que eu digo pelo menos 50%? Porque existem muitas e muitas convenções coletivas que prevêem um adicional ainda maior para alguma categoria de funcionários. Então é importante, de novo, consultar a sua convenção coletiva para ver qual o percentual do adicional que você tem direito, tá? Existem muitas que prevêem um adicional de 60%, 70%. Então é importante a gente acompanhar e ficar atento para receber a hora extra com o adicional correto. E outro detalhe, a mesma regra vale também para aquelas pessoas que acabaram trabalhando num dia de repouso, né? Cumpri a minha carga horária na semana, de segunda a sexta, segunda a sábado, e acabei trabalhando no dia do meu descanso, no dia do meu repouso. Quais são os meus direitos? Da mesma forma, recebem as horas extras daquele dia e também recebem um outro descanso para compensar aquele descanso que foi trabalhado, tá certo? Trabalhei as 44 horas daquela semana, né, de segunda a sexta, segunda a sábado, e acabei trabalhando também no dia do meu descanso, no dia do meu domingo, né? Quais são os meus direitos? Mesma coisa, ou você recebe as horas trabalhadas, né, as horas extras trabalhadas, e aí é importante adicional de 100%, né, a gente chama de hora dobrada, adicional de 100%, ou mais ainda previsto em convenção coletiva. Então, consulte a sua convenção coletiva. Então, recebe ou essas horas como adicional de 100%, ou recebe folga posteriormente, né, durante a semana seguinte. E aí, pessoal, conseguiram pegar então o conteúdo aqui do vídeo? É um vídeo um pouquinho mais curto, mais objetivo, mas espero ter respondido a dúvida, né, lá do começo, que é: faltei ao trabalho, pode descontar o domingo ou não? A gente já viu que sim, se for uma falta não justificada, pode sim ter esse desconto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus colegas e se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta semanalmente. Até a próxima!